ativado aqui. Salve a todos. Cada dia, cada sábado, cada reunião nós nos reunimos para adorar o Senhor. Nós aprendemos mais e mais da palavra de Deus. O pecado, ele tem feito grande mal à humanidade e é o que vai tirar muitos do reino dos céus. Pecados são muitos, nós devemos estar vigilantes a cada dia para vencer cada pecado. Nós já falamos aqui sobre esse assunto lá na tela. Nós vamos, como disse antes, aprender mais um pouco sobre dois pontos que a gente tem visto na experiência do próprio povo de Deus no passado e que a gente pode tirar lição. Lições para nós hoje, com certeza nós tiraremos mais para ver. Uma é sobre a heresia, que ela está sempre nos rodeando, sempre doutrinas novas e estranhas aparecendo em nosso meio, por perto de nós, para que a gente abrace, e que a gente sempre está correndo esse risco. Duas coisas. Uma é nós rejeitar a verdade que Deus está procurando apresentar para a gente, e outra, que a gente pode estar abraçando algo que não é a verdade, apenas para nos tirar do foco da mensagem do terceiro eixo. Então, heresias, elas sempre irão existir, e é necessário que haja heresia, tá? O apóstolo dizendo isso, para que despertem pessoas sinceras, porque muitos que estão conosco não são sinceros, precisam ser despertados ainda. E outros que estão fora também precisam que haja um despertamento. Então é necessário que haja heresias para que seja desperto o povo. Outro ponto que é muito ruim para o povo é a rebeldia. As pessoas muitas vezes sabem o que é a verdade, sabem o que está escrito como verdade e se colocam contra. Às vezes não tem coragem de confrontar a verdade diretamente, mas às vezes sempre está falando para um e outro a sua rebelião, a sua rebeldia. A verdade, ninguém nunca vai poder desmanchar ela. Nós somos o corpo, nós vamos ter que um dia estar agindo como se fôssemos na verdade um. Aqueles que têm por costume estar se rebelando, infelizmente vai ficar fora do corpo. Não vai agir segundo o corpo e não vai estar ligado à cabeça. Infelizmente, é dolorido dizer isso, mas alguns no nosso meio mesmo vai ter que um dia deixar de fazer parte do corpo, porque sempre foi rebelde naquilo que o Senhor disse. Então, vamos falar um pouco sobre a heresia e sobre a rebeldia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, é um texto bem conhecido, que está sempre sendo lido entre o povo de Deus, mas é o Espírito Santo que está dizendo que nos últimos tempos vão apostatar algumas pessoas da fé, porque vão dar ouvidos a pessoas que não devem, porque são espíritos enganadores, e as doutrinas são de demônios. Então, esse é o motivo de alguns apostatar da fé nesses últimos tempos, porque dão ouvidos a heresias, né? A pessoas que estão dominadas por espíritos satânicos, espíritos enganadores,
e que as doutrinas não são de Deus. E cabe a nós, povo de Deus, como atalaia, avisar essas pessoas do perigo que nos cerca. Se nós deixarmos de avisar, nós deixamos de cumprir o nosso papel na torre de vigia. E Satanás tem como objetivo tirar a nossa atenção da mensagem do seu anjo, a terceira mensageira. E o objetivo dele é nos levar para outros objetivos que ele tem. São objetivos laterais. Nós temos que focar na mensagem do terceiro anjo. Temos que falar a verdade, naquilo que o Senhor quer que nós falamos, mas o foco é a mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé. É Cristo, é o foco. Na carta 12 de 1890 de Ellen White, ela diz, também está escrito na Bíblia, em 1 João capítulo 4, versículo 1, para nós provar se os espíritos são de Deus, porque os espíritos enganadores não são de Deus. As doutrinas que são de demônio, que esses espíritos enganadores ensinam, é totalmente o contrário. Então nós devemos provar se os espíritos são de Deus. Como é que nós vamos provar se esses espíritos são ou não de Deus? Porque muitos falsos profetas saem por aí, se levantando no mundo, pregando falsidade para o povo engano. Então, qual é o conselho de Deus para nós? Ele tem um conselho para nós. Agora, vamos dar ouvidos ao conselho de Deus que Ele tem para nós nos acautelar dos espíritos enganadores e provando esses espíritos se são ou não de Deus? Como é que nós vamos provar? A lei de Deus. Se qualquer pessoa se levantar pregando contra a lei de Deus, você não tem que estar discutindo mais não. Você já sabe que é um espírito enganador. Você já sabe que é uma doutrina de demônio quando alguém rejeita a lei de Deus para aplicar as suas próprias fés. Então o profeta Isaías diz que a lei e o testemunho, porque se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E se não há luz neles, algumas versões dizem que não há verdade neles. E se não há verdade neles, é porque são mentirosos. E se são mentirosos, são também aqueles do qual se refere o texto anterior. São os falsos enganadores. São falsos profetas. Né? Então, dá para entender quando o Espírito procede de Deus, quando eles falam segundo a lei e o testemunho dos profetas. Quando eles falam contra disso, são porque são espíritos enganadores que vêm com heresias, com doutrinas de demônios. Segundo João capítulo 1, versículo 10, diz: se alguma pessoa ou alguém que vier ter com vocês e não traz esta doutrina, pode pensar, não está certo, não, que a doutrina de Cristo é a lei e o testemunho. E se alguém pregar contrário à lei e o testemunho, não traz essa doutrina, não recebais na sua casa. Não aceite sua doutrina, não saudeis. Não é bem-vindo. Quem vem à minha casa para pregar contra a lei de Deus e contra o testemunho não é bem-vindo. Vai ter comigo para trazer esse tipo de doutrina? Eu não quero, eu rejeito, porque o Senhor está me dizendo: não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Se é o Senhor que está dizendo, eu vou atender o conselho. Agora,
Se alguém diz, mas é falta de educação, não receber as pessoas, então receba. Receba, o saúde. Aí é uma questão entre você e Deus. Se você vai ter consequência porque o recebeu e porque o saudou, resolva você e Deus. Agora eu posso responder por mim. Eu nem recebo e nem saúdo segundo o que está escrito. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. E eu não quero fazer parte das obras más dos falsos profetas. No caso de saúde e saudável, isso se refere então a... Aqui como estivesse dizendo. Irmão, por exemplo, quem é profeta, chamar de irmão. É porque aqui é assim. É como se ele dissesse assim, eu vou receber fulano, porque se eu não receber, é um erro, ao meu ver. Aí nessa, e o Senhor está dizendo, não recebe. E tem alguns irmãos bonzinhos, além do normal. Só que eu não faço o que meu irmão faz. Se for lá em casa eu recebo, eu não estou nem aí. Eu não entendo o que meu irmão está entendendo, não. Eu acho que isso aí não é bem assim, não. Acho que eu tenho que receber dele. É como se dissesse assim, está fazendo parte do mal que ele faz, porque o texto é claro. Alguém vem ter com você, e não traz essa doutrina, não recebais em casa. E se eu digo que você está dizendo que o texto não está dizendo isso, aí eu acho não, eu acho é preconceito, eu tenho que receber todo mundo. O que vai acontecer? O Senhor disse, não recebo em casa, eu recebo, porque eu achei que eu tenho que receber. Isso é o quê? Rebelião? Rebeldia? Ou vai pagar pela rebelião? O Senhor não fala que aconteceu com Salomão, né? Sim. Salomão recebeu o caminhar com os outros reis, casou com várias mulheres, várias princesas, né? E ficou caminhando, acabou se corrompendo. Pronto, é um assunto aqui que o Espírito me toca. Faz algum dia que o Espírito me toca aqui para me preparar um material sobre, profundo mesmo, sobre o fuxiqueiro e o atalaia. Profundo. Porque o Espírito me toca que no nosso meio esse assunto nunca foi compreendido. Eu já toquei várias vezes. E o Senhor tem me tocado para que eu prepare um estudo profundo sobre isso. Porque o que é um fuxiqueiro? É falar uma inverdade do outro para outra pessoa. É falar expondo outro irmão de uma coisa que ele não fez. Fuxiqueiro é aquele que fica perdendo tempo. Palavra jogada fora, falando de um e de outro. Falando mentira. Que não aceita as verdades e fica criando. Já o atalaia, ele te avisa do perigo. Ele te fala do que está acontecendo. Ele te mantém informado. E o Espírito que vai ter que nos orientar até a vida de Cristo. Do contrário, se rejeitar o Espírito, é rebelde. No caso de Deus, vai para o atalaia e nos dá sabedoria, como no caso do profeta que foi até Davi e fez aquela analogia lá. Nossa, e o incrível que parece, quando a gente está falando desse assunto, sempre existem pessoas contrariando. Sempre. Discordando.
Nem que seja murmurando. Não existe. O porquê eu não sei. Que o Espírito eu falo sobre isso aqui, com mais profundidade, tá. Para ver se há um conserto na vida das pessoas. Porque se continuar com rebeldia, não vai para o céu. Rebelde não entra no céu. Rebelde de lá já saiu. Então não devemos receber em casa pessoas que vêm com heresia. Pessoas que são falsas. Há uma classe de pessoas que estão sempre prontas, sempre, mas que desejam pegar qualquer coisa estranha, maravilhosa, e que seja novidade. Sabe o que significa isso? Pessoas estão sempre prontinhas para receber qualquer coisa nova que apareça. Essa pessoa não sou eu, não. Se foi algum dia, não é mais hoje. Por não ter recebido o amor da verdade, eles serão induzidos ao engano de Satanás. Porque ele foi enganado, porque foram induzidos. Então, não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo e darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, segundo está em 1 Timóteo 4, verso 1, e vão se afastar da fé. Por um motivo ou outro, eles vão se afastar. Por quê? Porque a verdade veio até eles, Deus insistiu com a verdade e eles resistiram em se rebelar e não ouvir a verdade. Eles não tiveram amor pelo que o Senhor disse. Agora vem a indução ao erro, o engano, e eles serão enganados e vão se afastar da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E agora, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, com todo o engano, olha só, com todo o engano, não é pouco engano não, é muito. O engano da injustiça, para os que perecem. Por que para os que perecem? Porque eles foram que não quiseram saber da verdade, não receberam a verdade, não tiveram amor da verdade para se salvarem, porque só a verdade pode salvar. E as pessoas, de tanto resistir, de tanto rejeitar, o Senhor permite que venha todo tipo de engano e injustiça até essas pessoas, para que elas sejam enganadas e recebam a mentira no lugar da verdade. E aí vão se perder. Qual é a pergunta? Qualquer pessoa ou grupo de pessoas que tiver contra a lei e o testemunho, está falando deles. Ele pergunta que não tem nossa fé. Que tem a fé. Tudo tem que ser a lei e o testemunho. A lei e o testemunho pode ser de dentro da igreja e fora da igreja. A regra é essa, a lei e o testemunho. Se não tiver essa doutrina, é porque não tem nada.
Agora nós não podemos confundir, né? Aí, do extremo. Dizer que agora não. Esse texto aí para não ser extremista é só não confundir com pessoas que, por exemplo, você tem pessoas que você conhece, parentes, e vai na sua casa, você não vai receber? Você pode receber à vontade. Agora, quando trata-se de doutrina, coisa que vai interferir na tua salvação, aí tu não pode receber. Entendeu? Tem que equilibrar para não extremar o negócio. Eu frequentava outra igreja, eles faziam reuniões lá em casa, na igreja. Eu não recebo mais essas reuniões lá. Mas se eles quiserem ir lá me visitar, lanchar, conversar comigo sobre qualquer coisa que não tenha a ver com doutrinação, eu recebo. E sua consciência fica tranquila. Beleza. É a mesma coisa naquele texto que diz assim: quem peca é do diabo. E quem de nós aqui não peca? E aí, o texto quer dizer que todos nós somos do diabo? Não. Os que pecam deliberadamente. É a mesma situação. A pessoa vem com doutrina, querendo te doutrinar, com doutrinas estranhas, doutrinas de demônios. Não traz o cunho da lei nem de testemunho. Tu vai receber para quê? Se tu receber, tu é cúmplice deles. Agora o verso 11, 2 Tessalonicenses, dizia: é por isso que Deus lhes enviará a operação do erro. Por quê? De todo engano. Por quê? Porque deram ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, e foram resistentes à palavra de Deus. Quando era para aceitar, se colocaram numa condição de rebeldia. Exatamente. Ó, no nosso meio, você pode observar, não só aqui, mas qualquer igreja, irmão, que você tiver gente pregando lá na frente, sempre tem gente discordando no meio da igreja. Não se levanta para dizer que está errado, mas fica cochichando o outro que está do lado. Você já sabia disso? Aí fica cochichando. Eu não concordo. Por que não abre a boca e diz logo bem claro? Eu não concordo. Porque aí todo mundo vai ficar sabendo se a pessoa faz parte do corpo ou não. Porque aquilo que o cristão tem para dizer, eles dizem abertamente. Não fica falando para um e para outro, não. Pode escolher, não. O que a mão faz, o corpo inteiro sabe o que a mão fez. E até quem não é do corpo vai ver o que a mão fez. Se a minha mão está bem, que ela fechou, todos vocês estão vendo que ela fechou. Se ela abriu, vocês vão ver. Todo mundo vê. Então, no nosso meio não pode ter pessoas enganosas, falsas. Porque nós devemos ser aquilo que nós devemos, na verdade, ser. As pessoas que crerem em mentira, você não permite, tá bom. Vocês vão crer em mentira. Agora vem a operação do erro, vocês vão acreditar. E a verdade vocês vão rejeitar. Bom. Então, para que sejam julgados, porque vai ter um julgamento para cada um, todas aquelas pessoas que não creram a verdade vão ser julgadas, vão ser condenadas, porque a palavra de Deus não vai inocentar os culpados. Antes, porque eles tiveram prazer, foi na mentira, na iniquidade. Então o Senhor vai julgar segundo aquilo que eles creram. Não creram, foi em mentira? Então o Senhor vai julgar segundo aquilo que eles creram. Quem aceita todas as ideias e todas as impressões de espíritos desequilibrados, tornar-se-á confuso e desencaminhado. Vou simplificar aqui, irmãos. Será que nós não vemos aqui e ali uma pessoa que tem
uma linha de raciocínio desequilibrada? Será que nós não entendemos isso? Fulano, ou ciclano, ou beltrano, ele muitas das vezes tem uns pensamentos assim meio confusos. Pois é. Porque tem ideias, tá, desequilibradas, que se a gente for aceitar as impressões desses espíritos que trazem essas ideias, vão se tornar confusos, igual a ideia deles, e vai sair do caminho, conforme está escrito. Além de se tornar confuso, vai ser tirado do caminho, por causa das suas ideias desequilibradas, que trazem impressões para espíritos equilibrados também. Às vezes a gente tem a mente confusa porque não tem confiança no ascendido Senhor. Se tivesse confiança no ascendido Senhor, nós não estaríamos botando em dúvida no que diz a palavra dele. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, qual por que vem a sacudidura? Vai ser infiltrado no meio do povo de Deus falsas teorias. Esses leitores que são apenas superficiais, que não têm âncora em coisa alguma, são como a areia movediça. Existem essas pessoas, os irmãos percebem que tem irmãos que não entendem nada, mais nada do que se explica. E muitas das vezes, além de não entender, não se esforça para acreditar no que está escrito. Essas pessoas são tidas como pessoas que não têm âncora em coisa alguma. E a nossa âncora é Cristo Jesus, é a sua palavra. Se nós não tivermos ancorado na palavra de Deus, seremos como a areia. E assim são aqueles que desacreditam. São aqueles que são rebeldes contra a palavra de Deus. Não tem a palavra de Deus como âncora. São areia, como areia movediça. Esses aí que são como areia escorrediça, ou escorregadia, né? Que não é ancorado na palavra de Deus, eles escorregam para qualquer lugar, qualquer posição, para agradar a si mesmo, para agradar as suas tendências, para agradar os seus sentimentos amargurados. Olha o perigo que nós corremos. Eu posso estar falando de mim e de você aí. De repente, eu e você pode ser uma das pessoas que estejam se movendo aí para qualquer canto, quando vem a palavra de Deus que toca, tá, no meu sentimento. Porque a tendência a gente querer agradar a gente mesmo, os nossos sentimentos de amarguras. Aí vem o texto, diz a verdade, e eu, por causa do meu sentimento, da minha tendência para agradar a mim mesmo, eu rejeito o texto e fico murmurando entre os dentes, com um e com o outro, para ver se aparece outro que não aceita também. Ajudar a murmurar. Satanás fazendo agora essas pessoas rejeitar os homens que Deus designar, porque muitas vezes Deus levanta um aqui no nosso meio para levar a sua palavra para esse povo, para ajudar no despertamento desse povo. E às vezes esse homem ou essa mulher que Deus levanta, Satanás faz com que alguns o rejeitem. Eu não acredito no jeito que o irmão está dizendo. Eu não acho que é assim, não. Eu acho que o irmão está errado nisso. O irmão pode apresentar o texto. Eu não acredito nesse texto. Por quê? Porque o texto foi contra o sentimento deles. Então, Satanás agora fazendo essas pessoas rejeitar os homens que Deus levantou, que Deus designou,
Agora, fê-los rejeitar a Deus como seu líder. Presta atenção nisso aqui. Se Deus levanta o irmão Eduardo para trazer uma mensagem para nós aqui, e nós rejeitarmos a mensagem que o irmão Eduardo está trazendo de Deus, sabe? A quem nós estamos rejeitando? É o próprio Deus. Então nós estamos dizendo que não queremos que Ele reine sobre nós, não queremos que Ele seja o nosso líder. Ao mesmo tempo em que, com sua murmuração contra Moisés, que o povo de Deus se levantou contra Moisés, Deus tinha levantado Moisés para Moisés tirar o povo lá do Egito, né, a casa da servidão. E ao mesmo tempo em que, quando eles estavam no caminho, eles passaram a murmurar contra Moisés. Quando ele subiu lá e passou aqueles dias lá para cima, lá para o negócio das tábuas da lei, conversando com Deus, o povo disse: esse Moisés, não sabe nem se ele já morreu. Ficar agora dando ouvido para... Vamos fazer um bezerro, vamos dar um jeito aqui de fazer alguma coisa. Isso aí é atitude de murmurador. Murmuraram contra um líder que Deus levantou, na verdade, contra os dois, né? Moisés e Arão. E quando eles se levantavam contra Moisés e Arão, eles estavam blasfemando de quem? De Deus. Porque ele não estava rejeitando Moisés e Arão, ele estava rejeitando Deus. O que está escrito em 2 Crônicas 20, verso 20? Entenda, irmãos. Ouvi, ó Judá, e vós, morador de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. E estareis? Nós só estaremos seguros, irmãos, se nós acreditarmos na palavra de Deus. Se alguém trouxer uma palavra de Deus para nós, e nós, por algum motivo, o rejeitar, nós estamos em insegurança. Porque a nossa segurança só estamos se acreditarmos na palavra do Senhor. Então, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se alguém traz uma mensagem de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, de Mateus, de Lucas, e alguém chega e fica questionando o texto, está questionando é do próprio Deus. Essas pessoas não podem estar seguras. A prosperidade e a segurança quando se acredita em Deus e nos profetas que Deus levantou. O Salvador, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele ministrava as necessidades e granjeava-lhes a confiança. E ordenava então: segue-me. Segue-me. Admoesto-vos, portanto, 1 Coríntios 4,16, a que sejais meus imitadores, diz Paulo. Devemos administrar bem também a causa. Os que se sentem servos de Deus, eles serão homens em quem em toda parte se possa confiar. Olha isso, irmãos. Olha que maravilha. Os que se sentem servos de Deus serão homens em quem em toda parte que ele for, que ele tiver, são homens confiáveis.
Mas quem não é fiel servo de Deus não pode falar a mesma coisa. Uma pessoa que tem ideias confusas não pode dizer a mesma coisa. Como é que eu vou confiar num homem ou numa mulher que são cheios de confusão na mente? Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. Mas os que se sentem servos de Deus, que defendem a palavra de Deus, que falam a verdade, são homens em quem toda parte se pode confiar. E alguns ainda dizem assim, nós não podemos confiar em homem. Isso aí já é outro extremo. Deus levanta homens para que em todo lugar que ele seja confiável. Agora, não podemos fazer do braço, dele no braço, para a salvação dele, porque ele é só Cristo. Quando Deus ele impõe um trabalho a indivíduos, a pessoas, os homens eles não devem rejeitar sua sanção. Se Deus, porventura, levanta aqui o Aniel, um trabalho a fazer, da parte de Deus, trazendo instrução da parte de Deus, e algum indivíduo se levanta contra ele, contra o que ele diz, está rejeitando o próprio Deus. Cristo ele tem conduzido a sua obra na terra por meio de escolhidos embaixadores e por cujo intermédio ele fala. Olha como é que Cristo tem feito aí o trabalho dele. Ele tem agora conduzido pessoas para fazer o trabalho dele aqui na terra, pessoas que ele mesmo escolhe, chamados embaixadores para representar o Rei dos Céus, e que por cujo intermédio desses embaixadores, dessas pessoas que ele escolhe, ele fala. Significa dizer o quê? Se a irmã Carmelita está trazendo alguma coisa da parte de Deus, ela está falando uma parte do que está escrito, além do testemunho, é Deus falando na boca da irmã. E é por meio desse escolhido que Cristo fala à sua igreja. É através de homens ordenados por Deus para agir como seus representantes. É através desses homens que ele levanta, que vai agir como seus representantes. Alguém diz assim, Deus está tomando as rédeas nas suas próprias mãos. Tá, mas vai continuar levantando pessoas para dizer o que tem que fazer. E que ele, Cristo, está disposto a falar na boca dessas pessoas que ele levanta. O falso irmão que existe, não existe? Falsos irmãos? Tem irmão que te faz te beija, te abraça, tudo. Mas se tiver que dar uma punhalada, não dá também. É o falso. Vocês acham que o falso irmão deixa o outro perecer? O falso irmão deixa o outro perecer. O verdadeiro deixa. Mas o que é perecer? E como é esse negócio deixa perecer? Se eu ver um mal vindo dali, se aproximando até ti, eu estou vendo o mal vindo e não te aviso.
Sou verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Se não avisar, é Estou falso. E aí eu deixo de ser apelado. Eu vejo o mal vindo de determinado ponto. Está se aproximando. E está mais perto do irmão ali. E eu não aviso o irmão que está ali. E não aviso os outros irmãos, eu sou falso. Sabendo que posso entrar. Não, mas se eu falar dele do mal ali, eu estou falando do mal. Não posso falar do mal. Quem foi que disse que eu não posso falar do mal? Deus disse que nós não odiar, né? Tu não pode odiar o mal. Modo auxiliar. Eu disse para não odiar ninguém. Satanás, você ama? Não, o falso irmão, irmãos, ele esquece a sua obrigação. Essa é a característica do irmão falso. Ele esquece a sua obrigação. E qual é a sua obrigação? Qual é a minha obrigação? Ele esquece a sua obrigação de não pensar e nem falar mal, para não desonrar a Deus e ferir a Cristo na pessoa de seus santos. Ferir a Cristo na pessoa daqueles que ele levantou. E todo defeito e que se possa imaginar é cometado sem misericórdia. Se o irmão erra, ele desce essa raça. Mas se um dos que Deus levantou erra, eu ainda erro. Eles falam sem misericórdia, espera só um deslize. E o caráter de um irmão, ele é apresentado como sendo negro, como sendo de caráter duvidoso. E tudo isso por causa da verdade. Porque a verdade às vezes fere, e as pessoas não querem a cura, endurece o pescoço contra a verdade e dá nisso aí. Caridade não busca os seus interesses. Caridade não se irrita. Vamos ver o que é? Há um povo sem caridade, vive irritado. Não pode ouvir tanto assim que é irritado todo tempo. Caridade não suspeita mal. Alguém vai dizer, mas eu vejo o irmão e a irmã fulano suspeitando mal. Calma. Não julgueis, para não ser julgado. Não é assim que o cita o texto? Mas o Senhor disse que nós podemos julgar, mas em reta justiça. As pessoas que não entendem o que o Senhor está dizendo. Não suspeite mal, não tem que estar aqui levantando algum questionamento sobre o irmão é tudo, se eu não tenho conhecimento de determinada coisa e fico levantando suspeita do irmão adulto. Eu não tenho motivo para isso.
Nosso irmão Edu cometeu um pecado. Eu sei o que é pecado. A Bíblia diz o que é pecado. Se eu disser que o irmão Edu fez tal coisa, que na verdade ele fez, porventura eu estou suspeitando mal? Falta de entendimento. Se você roubou e alguém viu, não é suspeita não. As pessoas que disserem que você roubou, não está suspeitando mal de você não. Ele está falando a verdade que ele viu. E se alguém está dizendo isso, está julgando o outro, se ele está julgando, é em reta justiça, porque é a Bíblia que diz, não furtarás e furtou. E a Bíblia diz que tu furtou e alguém viu tu furtando, e é reta justiça. Vou deixar para outra oportunidade, mas é assim. É assim. O irmão comete um erro. Eu agora vi o irmão cometendo erro. Aí não falo com o irmão, não digo que ele cometeu um erro, não tomo os procedimentos que a Bíblia me ensina e saio falando do irmão que cometeu um erro para um e para outro. Isso é o que, irmão? Isso é o que? Agora isso é fuxico. Agora eu vi o irmão cometendo um erro. Conversei com o irmão. Ele não aceitou que era errado. Eu digo, eu vou chamar mais dois irmãos. Vou lá com outro irmão, por exemplo. Ou dois, ou três, sei lá. Falei com o irmão acerca do erro, ele continua cabeça dura, sem entender, sem querer aceitar. A igreja agora sabendo que eu estou fuxicando ele. A Bíblia não diz assim. Então vai lá, leva para a igreja. Oxe, se eu levar para a igreja não é fuxico não. Então, eu acho que eles entenderam o que é fuxico. Uma parte, eu não lembro qual é, mas se tudo aquilo que você falar sobre o irmão, e você não fala na frente dele, é errado. Então, no caso, se você falou para ele já, nessa colocação que o irmão colocou aqui, o problema tem que ser resolvido. Então, se um irmão não resolveu, dois irmãos resolveram, a igreja tem que resolver. E aí, se o cara não quiser, mesmo assim, aceitar, endurecer o coração, entrar em rebeldia, né? Tem que considerar e depois considerar como. A pessoa não escutar a igreja agora. Deve considerar ela como? Não, mas não deve levar problema de ninguém para a igreja, não. Deve. Não, irmão, não deve falar uma coisa aqui do fulano para o fulano, não. Deve. Se eu falei contigo que não aceitou ele, eu posso chamar o Aniel e o Machado. E conta o teu problema. Ó, fulano fez isso, fulano fez isso. Estou fuxicando? Agora vamos lá na casa dele tentar convencer ele. Se ele não aceitar, vamos levar para a igreja. Aí eu vou ficar para a igreja. Olha, o fulano está assim, 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 assim. Eu vou chegar. O Senhor disse para considerar ele como. Considera ele. O homem que rejeitar a palavra do Senhor
Despedaça o mensageiro que está trazendo a mensagem. Despedaça a própria mensagem que o mensageiro está trazendo. Mensagem é esta de mensageiro que Deus está enviando numa visão de descobrir o pecado da pessoa. E ao invés de aceitar o pecado, despedaça o mensageiro e despedaça a mensagem e rejeita um, rejeita o outro e rejeita o próprio. Quem vos ouve a vocês está ouvindo a mim. Quem rejeita vocês está rejeitando não é outro não, é a mim. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então está rejeitando o pai e o filho. Isso só rejeitar um mensageiro que traz uma mensagem de Deus. Alguns crentes, o diabo é crente? Não acha? O diabo é crente? É verdade. Tem alguns irmãos crentes igual o diabo? Sim ou não? Pois alguns crentes que professam aceitar certas partes dos testemunhos, porque Isaías diz que é a lei do testemunho. Mas alguns desses crentes, eles professam aceitar certas porções dos testemunhos como mensagem de Deus. Ao passo que esses mesmos que aceitam porções dos testemunhos rejeitam outras partes que condenam as suas inclinações favoritas. Só que o irmão falou aqui, eu não gostei porque toca nesse secado meu aqui. Essa parte do testemunho não aceitar como de Deus. O que acontece? Está rejeitando o pai. Quem são de Deus, ouve a palavra de Deus. Os que ouvem apenas em parte, não são de Deus. Não são de Deus. Enquanto eles não mudarem de atitude, eles ainda continuam sendo de outro ser. Porque aquilo toca nas suas inclinações favoritas do eu, do orgulho. Se alguém toca em alimentação, vai tocar no orgulho de alguém, vai ferir inclinação favorita de alguém. Se toca em vestuário, vai acontecer do mesmo jeito. Qualquer assunto da verdade que vier, vai tocar. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Nós temos crentes que professam ser de Deus, mas não são de Deus. Por que, irmão, que não são de Deus? Porque não escutam a palavra de Deus no seu corpo. Quer escutar só naquilo que lhes convém. Naquilo que fere o seu orgulho e não quer, porque isso aqui não é de Deus. São os rejeitadores do Pai e do Filho. A fé não vem pelo ouvir. É pelo ouvir a palavra de Deus. E de graça nós somos salvos. Mas é mediante a fé. Ou seja, é mediante o ouvir a palavra de Deus. Então, se eu ouço a palavra de Deus e não atendo ela, que fé é essa? Que fé é essa? E o justo vive pela fé. Se está escrito uma coisa, por mais que aquilo me atinja na minha inclinação natural, no meu pecado, eu tenho que aceitar. Porque se eu não aceitar, eu estou rejeitando a palavra de Deus. Eu estou deixando de escutar. E se eu deixo de escutar,
eu vou receber uma palavra dizendo que eu não sou de Deus. Devemos provar os Espíritos se eles são de Deus. E se eu vejo alguém rejeitando o que está escrito, já dá para mim saber se ele é de Deus ou não. É pelos frutos que se conhece na árvore. Tem as pessoas que Deus bota na igreja, tem os que entram por conta e tem os que ninguém bota. Três passos. Eu lembro do Antônio Domingo, falando desse assunto, ele dizia muito isso. Tem uns que o diabo traz, tem outros que vêm por conta própria, e tem aqueles que Deus coloca. Eu espero que nós sejamos dessa terceira classe que eu falei aqui. Porque não adianta vir por conta própria. E quando o diabo traz, isso também não tem sentido algum. Eu vou vir para a igreja bater contra o Espírito, negar contra a palavra, vou vir dormir, vou vir bater papo com o coleguinha do lado. Se é assim, será que é Deus que está trazendo? Será que não está vindo por conta própria que o diabo está trazendo? Tem a semana toda para conversar e de repente deixa para conversar no sábado da igreja, quando está desenrolando o corpo. Se eu faço isso, meu sentimento vai ser tocado quando alguém falar isso. Então precisamos ser homens e mulheres de fé. E a fé nós só vamos ter se nós ouvir a palavra de Deus. E sem ouvir a palavra de Deus, não vamos agradar a Deus. Mas se nós não temos fé, se eu não consigo ser guiado pela palavra de Deus, então eu vou ter que pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Está faltando sabedoria? Senhor, me dá sabedoria que eu preciso. Está faltando fé? Senhor, me dá, Senhor, dessa fé. Porque eu tenho que pedir. Agora também eu não posso duvidar. Fazer meus pedidos duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. Tem hora que ela vem fora, depois ela se desmai. Porque ela é levada pelo vento. E a minha fé não deve ser levada por vento, não. A onda do mar ela é lançada de uma parte para a outra. A minha fé não pode ser assim, não. Me lançar para cá e para lá, não. Ela tem que ser firme. E se eu duvidar, fazer meus pedidos a Deus e duvidar, eu estou agindo errado. Olha, irmão, não só aqueles que rejeitam os testemunhos abertamente, irmão, que alimenta dúvida a respeito dos testemunhos. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, fulano e tal, eles não aceitam os testemunhos abertamente, ele diz que não aceita. Não são só esses aí que estão rejeitando, não. Bota no dúvida as coisas. Diz que até aqueles que alimentam dúvidas a seu respeito, que acreditam em parte não, encontram-se em terreno perigoso. Alguns dizem assim, quando não quer aceitar um testemunho como de Deus, diz assim, isso aí é a opinião da irmã White. Então vai dizer assim, ó, isso aí é a opinião de Paulo.
Por quê? Porque não quer aceitar. Ela está tendenciosa a não aceitar. Desconsiderar a luz, irmãos, em maior ou menor grau, tendo certeza que é luz e desconsiderar ela, equivale a rejeitar. Esse texto aqui eu acredito que seja de Deus, esse aqui eu acredito que não seja não. Por quê? Porque tocou no seu sentimento amargurado. Eu vou desconsiderar essa aqui porque me toca. Aquela ali eu vou considerar porque para mim é ótimo. Mas desconsiderar a luz equivale a rejeitar ela. É assim que o Senhor considera. Ah, mas eu não desconsidero a luz. Ah, eu não rejeito a luz. É só desconsiderar um ponto da luz que você bate contra, se você está rejeitando ela. Aí alguém diz assim, o Senhor aceita, o Senhor não aceita. Isto convém aos que não gostam de repreensão. Olha o que é. Quem é que gosta de ser repreendido aqui? Corrigido. Todo mundo, quando é corrigido, se arma, né? Querendo se defender. Porque ninguém gosta. Porque nós não entendemos. Porque quando nós entendemos que nós somos carentes, muitas das vezes, de uma repressão, de uma correção por causa da nossa rebeldia, nós não iríamos entender a coisa errada. Porque pessoas que duvidam dos escritos são pessoas convenientes, que escolhem só aquilo que lhes agrada. Não gosta de ser repreendido, não gosta de correção. São essas pessoas aí que se consideram a luz e assim é tido como sendo uma pessoa que rejeita a luz. E que suas ideias são contrariadas. Tem sede de explicar a diferença entre o humano e o divino. Tem pessoas assim? Então eu acho que foi palavra de fulano. Isso aqui foi falado por Deus, mas isso aqui eu acho que não foi não. Por que eles fazem isso? Porque ele teve as suas ideias contrariadas. Em algum ponto. Naquilo que eles não concordam é porque foram contrariados. Aí tem que ser de explicar a diferença entre o que ele acha que é de Deus e o que ele acha que é de homem. Todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem. Estes estarão livres dos muitos embustes e enganos que surgirão nestes últimos dias. Nos últimos dias apostatarão alguns da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores, da doutrina de... Quem são aqueles que vão estar livres desses embustes e enganos? Somente aqueles, inclusive aqueles que são adventistas bíblicos. Isso aqui é para adventistas. Todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem. Estarão livres dos muitos embustes que surgirão nesses últimos dias. E por que alguns apostatarão na fé? Exatamente por dar ouvidos a espíritos enganadores da doutrina do demônio. E se nós pararmos para ouvir os conselhos da irmã White e entender que ela foi usada pelo Senhor, nós não vamos cair nas heresias que estão chegando perto da gente. Nós não seremos envolvidos. Uma característica importante da situação é que a gente percebe assim, que os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, eles tendem a pegar o que lhes é apresentado e o que é verdade eles ajuntam. E os que não creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, tudo aquilo que é apresentado como verdade eles rejeitam.
suponhamos que alguém aceita só parte do que eu aqui como verdade. Vai ser enrolado muito tempo. O inimigo vai trabalhar de tal forma que naquilo que ele não pegou como conceito de Deus, o inimigo vai enrolar. Temos que seguir as orientações dadas por meio do Espírito de profecia. Olha só. Espírito de profecia, irmão, não é só os espíritos da moeda, não. Os testemunhos dos profetas. O que os profetas escreveram é Espírito de profecia. Temos que seguir as orientações dadas por meio do Espírito de profecia. Mas os adventistas creem. Não é usada pelo Senhor e que são palavras trazidas da parte de Deus para os adventistas do sétimo dia. Isto nos guardará de aceitar fortes enganos. Isso Deus falou a nós por intermédio da sua palavra. Então, qual é a forma de nos livrar dos enganos de Satanás? Seguir as orientações do Espírito de profecia. E aqueles que aceitam o Espírito da irmãos como sendo da parte de Deus, orientações de Deus, não serão enganados porque teremos os conselhos certos para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, para saber a explicação correta daquilo que é. Aqui um ponto, às vezes as pessoas decidem. Aqui, entre a Bíblia e o Espírito de profecia, eu escolho a Bíblia. Claro que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito de profecia também é. Para mim tem o mesmo texto. Para mim vem do mesmo Espírito. Olha o que está escrito em Cristo no seu santuário, página 16. E se bem que as Escrituras sejam a palavra de Deus e devam ser respeitadas como tal, sua aplicação dessa palavra, uma vez que mova uma coluna do fundamento sustentado por Deus estes 50 anos, do adventismo aqui lá do movimento, constitui grande erro. Se alguém se levanta e diz assim, olha, Deus cravou a lei na cruz do Calvário. Aí diz assim, essa lei que Deus cravou foi a lei de Deus. Então nós, adventistas do sétimo dia, irmão White, vem com uma mensagem dizendo qual foi a lei que foi cravada. Então não tem que estar me deixando enganar por ninguém, não. Não vou ter que me deixar embuste e me enrolar, não. Porque eu acredito que a mensagem que a irmã lá traz é a mensagem de Deus. Eu tenho que acreditar no Espírito de profecia. Eu sempre digo que o anjo que instruiu João na ilha do Pátria é o mesmo que instruiu ela. Entendeu? Eu certeza. Então, que fique claro, uma vez que a aplicação da Bíblia vai mover uma coluna, o fundamento sustentado pelos pioneiros lá do movimento adventista. Vai construir um erro. Vou citar um exemplo. Alguém pega um texto da Bíblia e diz que Jesus Cristo defendeu a humanidade. No fundamento do adventismo, não tem trindade lá. Então, acreditar na trindade, por mais que alguém te mostre um texto da Bíblia, mas que é mal aplicado, construindo a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Mas não vamos agora querer tirar o Espírito de Deus, também, vindo do mesmo Espírito, lógico,
por internet que escreveu no WhatsApp e dizer que eles estavam errados no fundamento da mensagem. E ela nunca escreveu nada para contrariar. E tem gente que se levanta fazendo isso. Ah, entra a Bíblia, a Bíblia me dá no WhatsApp, eu fico com a Bíblia. Isso já é uma forma egoísta do eu ferido. Já tem intenções de não colocar em prática algumas coisas que ela está falando. Esta obra ou é de Deus ou não é de Deus. Eu acho que uma parte aqui é de Deus, mas a outra aqui não é não. Mas eu acredito como sendo não. Ou ela é ou ela não é. Deus não faz coisa alguma de parceria com Satanás. Ou é dele ou é do diabo. Se você tiver coragem de dizer que é do diabo, você responde pelas suas falas. Eu digo que é de Deus. Minha obra ou traz o selo de Deus ou traz o selo de Satanás. Ou nós acreditamos que traz o selo de Deus e traz o selo de Deus. Eu acredito que traz o selo de Deus. É uma questão de interpretação e eu prefiro interpretar assim. Não há meio termo. Neste caso, não há meio termo. Ou os testemunhos procedem do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus, ou então ele procede do Espírito do diabo. Eu tenho que me decidir. Que Espírito atuou nas nuances? Ou o Espírito de Cristo ou o Espírito do diabo. Nós não podemos ficar no meio termo. E lembrando que Deus não faz parceria com Deus. O Espírito Santo, ele traçou essas verdades sobre meu coração. Eu acredito. E foi o Espírito de Deus mesmo que traçou essa verdade no coração dela. E sobre minha mente. De maneira tal, tão indelével como a lei foi traçada pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Você tem dúvida que foi Deus que escreveu a lei dele com o dedo dele? Eu também, da mesma forma, não tenho dúvida, conforme ela está dizendo. De maneira tão indelével. Essas verdades sobre o coração e mente da irmã Laís. O Espírito Santo que traçou. Muitas vezes, em minha experiência, eu tenho sido obrigada a enfrentar a atitude de certa classe de pessoas. Olha o que Deus está dizendo. Passei por experiência. Pessoas aceitam, pessoas rejeitam, pessoas duvidam, pessoas acreditam, pessoas falam bem, pessoas falam mal. E muitas das vezes, essa minha experiência, eu tenho sido obrigada a enfrentar pessoas que pertencem a certas classes aí. Que reconheciam os meus testemunhos como sendo de Deus. Olha as pessoas que eu estava enfrentando. Que já reconheciam um dia os testemunhos dela como vindo de Deus, mas que agora adotavam uma posição de que este e aquele assunto constitui a opinião e o critério da irmã. É só não aceitar a opinião da irmã. É só não aceitar não o critério da irmã. Essas pessoas, algumas delas, eu não acredito muito.
E era coisa que Cristo não tolerava. Incredulidade. Ele também enfrentava. Homens que viveram o mais próximo de Deus, eles não puseram a sua confiança na carne. A confiança deles era em Deus. Os mais próximos de Deus nunca confiou em si mesmo, a ponto de fazer de si o seu próprio braço, e nem confiou em outros para fazer do seu braço também. Mas era Deus. Esses foram os que viveram mais próximo dele, assim entendido. E os que ele tem preparado o caminho para o povo não darão atenção, não dá atenção às advertências e às repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus. Olha isso aqui. Há pessoas que a advertência vem, elas rejeitam. Há pessoas que veem as repreensões através do testemunho, elas rejeitam. E os que Deus tem preparado o caminho para o povo de Deus, então verão surgir agora uma torrente de erros de toda espécie. Mas que confiam, o Senhor tem falado por meio da irmã White, não serão ludibriados, não serão enrolados. Verdades, ou seja, elas serão pregadas, elas pouco não aceitaram de verdade. Mas essas pessoas que nos últimos dias elas vão estar vendo surgir uma corrente de erro de toda a espécie. Por quê? Porque são muitos os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios que têm se congregado ao processo de Deus. Haverá pessoas que outrora se uniram conosco na fé, as quais foram pessoas que buscarão doutrinas novas, doutrinas estranhas, qualquer coisa singular e sensacional para apresentar ao povo. Porque isso se gosta disso. Isso muito louco. Uma coisa nova para nós aqui. Sempre haverá essas pessoas que estiveram conosco e têm esses pensamentos. Eles introduzirão todos os enganos concebíveis e apresentá-los-ão como vindo da senhora White. Olha o perigo. A irmã White disse isso. A irmã White fala cuidado também com isso. Há os dois extremos. Há o extremo de rejeitar o que realmente a irmã White disse. E há também realmente o perigo de aceitar o extremo de dizer que a irmã White disse ela tem. Eles fazem isso até da própria vida, está lá em Jeremias. Trazer esses enganos aí, e vai de acordo com a nossa concepção. Se você não aceitar, eles não serão produzidos. Né? Exatamente. Se eu recebo os espíritos enganadores, eu estou suscetível a ser enganado. Mesma coisa como se você não recebe aquele personagem vai escutar a conversa dele. Aí escuta uma vez. Há pessoas que acham que não há perigo nenhum. Se torna um engano concebido, você que permitiu. Você engana. No papel de satisfação que eu estou dando igreja do ela tem que ser resolvida aqui. Agora, se você procura coisa nova, vamos supor aí. Às vezes, se dá um tempo para encontrar aqui, ele vai encontrar lá. Ele vai estar só escrito em qualquer lado. Porque sabe que já colocou na mente dele. Ele tem que ficar procurando. Tem que ficar procurando coisa nova.
A perfeição ela não vem de nós. Ela vem de Cristo. Outro texto aí colocar a Cristo só de que a perfeição é Cristo, ele nunca vai revelar essa perfeição em lugar nenhum. A bunda nós vivemos pelo menos as verdades que nós já recebemos. Né? De vez em estar buscando coisa nova, sem estar vivendo exatamente. É fica espalhando mesmo. Fica sempre espalhando. Aquele que Deus vai lutar, ele fica sempre espalhando. E ele próprio se espalha, ele vai lutar e espalha. Então você está pregando, ele está colocando esse meio de Satanás. Às vezes a gente está falando aqui, ó, as pessoas consideram a palavra de Deus como coisa comum. Então faz. Os que têm tratado os esclarecimentos dados pelo Senhor através dos seus servos, como coisas comuns, não serão beneficiados pelas instruções apresentadas. Não fique adianta eu vir para a igreja, por exemplo, e passar o culto todo dormindo. Não é exemplo que eu estou dando. Não estou vendo ninguém aqui para trás e morrer. Estou dizendo aqui para frente. Mas o que vai adiantar? Você vem para a igreja para ter um encontro com os irmãos e com Deus. É uma adoração sabida. Se você está dormindo, você está tratando os esclarecimentos da palavra de Deus com respeito. É uma coisa comum, tanto faz. Eu vim para assistir como para dormir. Essas pessoas serão beneficiadas? De forma nenhuma. Se eu vim para o culto e dormir, qual é o benefício que a palavra de Deus teve para mim? Então fique sem ser instruído. Porque perde a vida. Haverá pessoas também que interpretarão mal as mensagens dadas por Deus. Segundo sua própria cegueira espiritual. Minha cegueira espiritual tal, que eu vejo o irmão falando uma palavra ali escrita e eu não dou atenção mínima para ela, considero como uma coisa comum, corriqueira, para mim tanto faz, além de não ser edificado, né? E vou interpretar do meu jeito. Acabo interpretando da forma como eu estou. Por quê? Porque sou cego. O cego muitas das vezes não quer ver, e o pior cego é aquele que não quer. A verdade que o servo de Deus apresenta, das mensagens, né? E pessoas apontam elas como falsidade. Eu não acredito que seja. Só eu não. Acho que não. Então, a verdade era para ser acreditada como verdade. Se alguém acredita numa verdade e não é acreditado como verdade, tem como sendo errado, falso, também é outro perigo, outro risco. Vamos concluir. Alguns apontarão ao ridículo, trabalhando contra a luz que Deus tem estado a comunicar por anos. Olha isso. Deus tem dado uma luz, colocado numa base, um fundamento, vindo da parte do Espírito de Deus, e alguns ainda apontam ao ridículo, trabalhando contrário à luz que Deus deu. Deus dizendo uma coisa e o elemento dizendo outra. E por anos aconteceu isso no dia da morte. E por anos tem acontecido hoje no nosso tempo. E alguns que são fracos na fé serão assim transviados. Vão acreditar nos erros que estão pregando no capacete.
Outros, porém, receberão grande auxílio das mensagens. É isso aqui que nós temos que ter cuidado para receber realmente auxílio através das mensagens apresentadas. Conquanto não lhe sejam individualmente dirigidas, ele lá escreveu muita coisa, né? Paulo, os apóstolos, os profetas. Olha isso aqui, vocês verem. Muitas cartas foram escritas. Conquanto nenhuma dessas cartas foram escritas individualmente para mim e para ti. Elas tinham direcionamento para determinada pessoa. Mas conquanto ela não seja individualmente escrita para nós, nós devemos receber as correções e serão levados a fugir dos males aí especificados. Olha isso. O texto foi lá escrito, a carta foi escrita para a irmã A, ou irmão B. Não foi por mim. Mas se eu tiver alguma coisa em comum lá com o que ela tinha, a pessoa tinha lá, então eu tenho que tomar para mim. E tem gente que não leva isso não também. Acha que aquilo lá era só para ela lá mesmo. Não, Paulo escreveu aos de Colossos. Foi só por de Colossos, não, Paulo escreveu só por de Corinto. Não, foi só por de Corinto. Ah, irmão A escreveu só para o irmão H. Não, foi só para o irmão H, não. Então é bom atentarmos a isso. Então, o Espírito do Senhor estará nas instruções. E as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidas. Esperamos em Deus que essas dúvidas estiverem em nós sejam desarraigadas pelo poder do alto, da parte do Espírito do Senhor, estando nas mãos de nós. Deus abençoe.